Nós vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante, né? Um assunto bem interessante que é aprendendo com o Senhor e Mestre a lavar os pés. Então nós vamos aprender hoje com o Senhor e Mestre a lavar os pés. E é claro, o Senhor e Mestre é Jesus Cristo, tá? Só pode ser. Capítulo 13 de João, capítulo 13 de João, né? O Evangelho de João, tá bom? Vamos ler então, capítulo 13, vamos lendo, né, o texto e a gente vai aprendendo aqui, certo? A Madalena Menezes também está aí, Deus abençoe, né? Deus abençoe. Gente, devocional então 154, estamos chegando aí a 160, né? Está na mão de Deus e o tema é aprendamos com o Senhor e Mestre a lavar os pés, né? Esse é o tema, né? Devocional 154. Aprendamos com o Senhor e Mestre a lavar os pés, tá? O nosso professor é Jesus Cristo, né? Ele é o nosso mestre, vamos aprender com ele então. Bom, diz assim, João 13, para quem está chegando aí, João 13, a partir do verso 1, né, o Evangelho de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Bom, aqui a festa da Páscoa, né, era comemorada como é até hoje, né, no mês de março, abril, no calendário judaico. Então nós estamos aqui no mês de março, abril, então, e aqui é a terceira Páscoa, né? João é o único autor bíblico do Novo Testamento que registra as três Páscoas que Jesus passou no seu ministério, né? Ou que no caso, registrada, né? As Páscoas registradas, né? As festas da Páscoa que Jesus passou. João é o único evangelho, o único autor que registra as três Páscoas. Os outros não, os outros registram mais só a terceira Páscoa, né? Mas João não, João registra a primeira Páscoa, a segunda Páscoa, a terceira Páscoa, que corresponde aos 3 anos de ministério de Jesus Cristo, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então aqui aí diz assim, aí todo mundo sabe, Páscoa era aquela ceia, aquele jantar, né, digamos assim, com todos os elementos, e tinha o cordeiro, e tinha o pão asmo, tinha vinho, todos os detalhes assim, tá? Bom, o verso 2 diz, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, quer dizer, o inimigo já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes que traísse Jesus Cristo, né? Isso já era definido, né? Ali Jesus menciona isso, quer dizer, o autor João menciona isso, né? Coloca isso aqui bem claro, e é isso daí, já tinha colocado, já o projeto estava pronto para poder acabar com Jesus, né? Bom, o verso 3 diz, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ou seja, Jesus estava, na verdade, se despedindo deste mundo, desta terra, né? Porque ele estava caminhando, digamos, na véspera aí da prisão dele e, consequentemente, morte dele e depois a ressurreição dele, né? Ele já está caminhando aí para os momentos finais da vida. Então ele está dizendo que sabia que Deus estava acompanhando nesse processo todo, né? E que a vida dele estava nas mãos do Pai, lógico, né? E o verso 4 diz, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Jesus, então, isso que era, né? Dizem alguns que isso era comum na época, onde alguém sentado no lugar estratégico à mesa, alguns dizem no lugar mais humilde à mesa,
levantava e ia lavar os pés, né, dos seus irmãos. Alguns dizem que isso era costume, né? Bom, se fosse assim no caso, pelos estudos feitos, Pedro era a pessoa mais cotada para fazer isso, devido a onde ele possivelmente estaria sentado, né? Mas só que não foi Pedro, não foi nenhum deles, então Jesus levantou-se e foi. Essa é uma ideia que os estudiosos têm. A outra ideia é que Jesus faz aquilo, algo absurdo para um contexto judaico, um judeu lavar os pés dos seus discípulos, né? Ou lavar os pés de outro judeu, né? Um judeu geralmente não fazia isso, quem fazia isso era o escravo e não um judeu, mas Jesus está mostrando aí, e esse é um ponto de vista que eu concordo, que ele está se humilhando, né? Ele veio para servir e não ser servido, então ele está servindo como servo, ele está se posicionando humildemente, deixou toda a sua glória, se posicionou como servo para servir as pessoas, né? Servir a humanidade. Bom, essa é uma ideia, né? A humilhação de Cristo. Então, o lava-pés dá essa ideia dessa humilhação dele, dessa humildade dele, voluntária, de abençoar pessoas, de servir pessoas, tá? Ele não veio para ser servido, mas para servir. Muito bem. É essa ideia que se tem aí, tá? Então, ele levantou da mesa para fazer isso. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Ele começou a lavar os pés dos discípulos. Então os discípulos ficaram assim meio que assustados, né, com essa atitude de Jesus, mas porque isso aí era feito por um escravo, né, e não por um judeu, né? Então eles ficaram assustados, mas eles deixaram Jesus fazer, porque era Jesus, afinal de contas, né? Agora Pedro não vai aceitar esse negócio, né? Ele não vai aceitar essa profunda humilhação de Cristo, né? Em fazer tal coisa, né? Porque sendo ele o rei e senhor, os discípulos, pela lógica, deveriam lavar os seus pés, então, e não ele lavar os pés dos seus discípulos, né? Então, Pedro argumenta, né? Então, aproximou-se, o verso 6 diz, para quem chegou depois, eu estou no Evangelho de João, capítulo 13. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Aí Pedro faz essa pergunta, né? Considerando que só um escravo, claro, escravo no caso não era judeu, porque o judeu ele não podia escravizar os próprios judeus pela lei judaica, então considerando que seria então um gentio, um escravo, né? Que fizesse tal coisa, lavar os pés dos seus senhores, então Pedro ele não aceitou, né? Ele pulou, não vai lavar os pés, é isso que ele disse, né? Primeiro ele pergunta, tu vais lavar os pés a mim, né? A mim? Eu? Não, jamais, né? Tipo assim, né? Aí respondeu Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois, né? Quer dizer, Pedro não ia compreender naquele momento o que Jesus estava fazendo, ele ia compreender depois, assim também nós, né, gente? Muitas vezes nós não compreendemos no momento o que Deus está fazendo, a gente só vai compreender depois, a gente vai entender depois o que Ele está fazendo na vida da gente, não é verdade? Essa é a verdade. Muitas coisas acontecem na vida da gente, a gente fica perguntando, Deus, por que isso, por que isso, por que isso? Nós já entendemos, depois nós vamos entender o que Ele realmente estava fazendo na nossa vida, né? Às vezes Ele estava nos preparando para algo muito maior, muito melhor, né? De qualquer forma, Pedro aqui, ele não estava entendendo, Jesus, você não está entendendo agora, depois você vai entender, né? Porque na verdade Jesus estava preparando os seus discípulos para ser igreja, verdadeiramente igreja, preparando os seus discípulos, dando uma
aos seus discípulos de como ser igreja, de como ser discípulo de Cristo e como viver em harmonia e em paz, servindo uns aos outros. Essa é a ideia que Jesus está dando aqui. Mas Pedro, claro que não estava entendendo esse negócio, né? Bom, o verso 8 diz: disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo? E, poxa, aí complicou tudo, né? E Pedro deve ter ficado, né, apavorado. Peraí, eu tenho que deixar ele lavar os meus pés, eu sendo o que sou e ele sendo o que é, né? Ou seja, ele é o Senhor e eu sou um servo, mero servo. Não estava entendendo, mas claro, né? Pedro, então, ele era o tipo de pessoa que, digamos, resolvido, né? Bem assim, precipitado às vezes nas suas palavras, nos seus comportamentos e tal. Então ele disse, nunca vai lavar-me os pés, né? Aí Jesus falou, se eu não lavar, você não tem parte comigo, ou seja, não tem parte no meu ministério, não tem parte na minha missão, não tem parte no meu reino, etc, etc. Aí, porque Pedro não tinha entendido ainda o que Jesus estava, qual a lição que ele estava dando ali, né? Bom, então Pedro me pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Olha bem, aí Pedro já vai para outro extremo, né? Pedro já vai para outro extremo, não só os pés, a cabeça, as mãos, ou seja, lava tudo, Senhor, lava tudo então. Se eu não tenho parte contigo, se eu não vou caminhar contigo no teu reino, então lava tudo, pode lavar tudo então. Tu manda aí para lavar tudo. Quer dizer, Pedro sai de um extremo e vai para outro extremo. Realmente é o Pedro, né? É um Pedro da vida. Por falar nisso, tem muitos Pedros da vida por aí, né? São pessoas do extremo, né? Ou estão numa ponta ou na outra, não sabem o equilíbrio. O caminho do equilíbrio parece que muitas pessoas não conhecem, né? E não entendem o que Deus está fazendo naquele momento, o que Deus está querendo fazer para nos ajudar de alguma forma, ou ajudarmos outras pessoas. Muito bem. O verso 10 diz assim, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, né? Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não são todos. Peraí, agora Jesus fala assim, olha, você não precisa lavar, tomar um banho, não precisa disso, Pedro, claro que não. Porque, na verdade, a palavra que purifica, a palavra que limpa, tem limpado vocês, tem purificado vocês, etc. Vocês precisam de humildade para servir uns aos outros, para lavar os pés uns dos outros, para se humilhar, né? E servir uns aos outros, tá? Porque é assim que a igreja prospera, é assim que a minha igreja, como se ele estivesse dizendo, é assim que a minha igreja vai prosperar. Ninguém é melhor do que ninguém, todos são iguais, nós servimos uns aos outros. Eu estou aqui para servir, vocês também estão para servir. Eu não estou aqui para ser servido, vocês também não estão aqui para serem servidos, né? Essa é a ideia básica aí, tá? Bom, aí ele disse, mas não todos estão limpos, porque tinha gente ali no meio dos discípulos, e é isso que é muito bacana em Jesus Cristo, né? Isso é fenomenal, extraordinário. Nós excluímos as pessoas de cara, né? Quando nós percebemos que elas não estão entrando no nosso time, né? Digamos assim, não estão jogando no nosso time. Nós excluímos logo as pessoas, mas Jesus não. Jesus ele manteve por um tempo, pelo menos por um tempo, né? Judas Iscariotes que estava ali, então ele era um que não estava limpo, né? E Jesus sabia disso. Aí o verso 11 diz, pois ele sabia quem era o traidor. Judas Iscariotes estava ali, então nem todo mundo estava limpo, né? Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Bom, a questão é a seguinte, Pedro entendeu o mistério, entendeu as coisas, pelo menos aparentemente ele obedeceu ali, ele obedeceu a questão. Talvez ele não entendeu plenamente, mas, né? Fez o que o mestre mandou, Jesus mandou. Depois ele iria entender, com certeza. Assim como nós também. Às vezes não entendemos muitas coisas agora, depois a gente entende, tá? Bom, aí vem a lição. Qual é a aula que Jesus deu? Aí o verso 12 diz, depois de lhes ter lavado os pés,
tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vocês compreenderam, entenderam esse negócio, né? Olha lá, e aí ele vai dizer, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, né? Eu sou o mestre realmente, eu sou o senhor, vocês têm toda a razão, beleza, 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 né? E aí ele diz, ora, se eu, sendo o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. É isso daí. Então vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Ou seja, assim como eu estou aqui para servir, vocês também estão aqui para servir uns aos outros e não para ser servido, né? Ninguém deve querer a glória própria, né? Ninguém deve querer os holofotes da vida, né? Ser o farol aqui, todo mundo aqui tem uma luz que vem de Cristo e todo mundo deve brilhar e todos nós somos irmãos e todos nós somos iguais e devemos servir uns aos outros e é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja prospera, tá? É basicamente isso que Jesus está falando aqui, está ensinando, dando essa aula maravilhosa, tá? Aí porque o verso 15 eu termino, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Tem até igrejas que elas lavam os pés mesmo, né? Ali fisicamente. A ideia aqui não é essa, a gente percebe que não. Mas aqui é dar uma lição de como devemos viver os servos de Jesus Cristo, servindo uns aos outros, né? Com humildade, né? E servindo o reino de Deus, né? Tentando entender o nosso lugar no reino de Deus e fazer a vontade de Deus no reino, né? Certinho? Vamos agora ler o devocional. Pequeno texto que eu escrevo, né? É tipo um rascunho, né? E depois a gente vai revisando, mas é um rascunho que eu escrevo. Devocional 154. Aprendamos com o Senhor e Mestre a lavar os pés. Muito bem, vamos lá. Abaixemos a cabeça, é um pouco irônico esse início aqui. Abaixemos a cabeça e, lógico, simultaneamente o nariz, inclinemos-nos até que o nariz aponte para os joelhos. Isso, porque assim, quando você ajoelha, é isso mesmo, né? O nariz vai apontar para o joelho, né? Isso, nariz abaixado, vamos aproveitar e ficar de joelhos. Muito bem, agora orando, comecemos a lavar os pés dos nossos irmãos. Repitamos este exercício durante pelo menos a vida toda. A vida toda a gente tem que fazer isso. Nos humilharmos, né? E lavar os pés dos nossos irmãos. Se fizermos o referido exercício com sinceridade, estaremos aptos para sermos bons servos, bons líderes no reino de Deus. O mestre deu exemplo. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João 13, 14. A igreja de Deus deve ser composta de gente humilde, gente que deseja servir e não ser servido, ou seja, gente que, seguindo o exemplo de Cristo, lava os pés de seus irmãos, né? A eficiência da missão da igreja na terra está, sobretudo, na unidade dela, na capacidade que os seus membros têm de cada um entender o seu papel, o seu devido lugar no reino, e assim o servo, o discípulo, no lugar colocado por Deus na igreja, honrará o nome dele, e a partir disso, a grei do Senhor viverá em paz e harmonia. É isso daí, cada um entendendo o seu lugar no reino de Deus, né? Com humildade, servindo o Senhor e servindo o Senhor, servindo uns aos outros. É isso, amado. Aprendamos com o Senhor e mestre a lavar os pés. Então, para terminar, aprender com o Mestre Jesus a servir fará com que a igreja, composta por servos humildes, desenvolva com excelência o serviço no reino de Cristo. É isso. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aprendamos com o Senhor e Mestre a lavar os pés. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Colocar mais uma vez a vida do Miguel nas mãos de Deus, né? Filho do
irmão Magno e irmã Aline, está internado ainda, mas apresenta melhoras, graças a Deus, tá? Mas vamos continuar orando por ele, né? Em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar em tuas mãos a vida do Miguel mais uma vez. Quero rogar pela saúde dele. Dê saúde ao Miguel, em nome de Jesus. Que ele recupere, Deus, plenamente e seja abençoado por ti, em nome de Jesus. Que ele alegre com a saúde o coração dos seus pais e o coração de todos nós. Em nome de Cristo, eu coloco o Miguel em tuas mãos. Deus, abençoe grandemente. Em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, a vida de cada irmão, de cada irmã, que possamos aprender com Jesus a sermos humildes, irmãos que lavam os pés uns dos outros. Em nome de Cristo, ajuda-nos a entender essas coisas e viver essas coisas na vida do dia a dia da igreja. Em nome de Cristo, abençoe nossas vidas, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, tome cada um em tuas mãos, abençoe o nosso Brasil, as autoridades constituídas desta nação, tome em tuas mãos, Senhor, abençoe, por favor, todas as autoridades constituídas desta nação, que essa nação prospere, que ela tenha paz, em nome de Cristo, em nome de Cristo. Amém e amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe, bom dia, em nome de Jesus, shalom para todo mundo, a paz de Cristo para todo mundo, desejo para todos, tá? Um bom dia, Deus abençoe, em nome de Cristo. Amanhã, se Deus quiser, 8 da manhã, estaremos aqui. Deus abençoe.